procuro um amigo que seja sincero, um amigo fiel, um amigo real. O que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37. Já faz algum tempo em que foi divulgada uma literatura bíblica muito bem elaborada, por sinal, e que descreve muito bem esse texto de Marcos que nós acabamos de ler. A literatura diz assim: que diferença fará daqui a 100 anos se você morou num palácio ou numa casinha alugada? Que diferença fará se usou roupas de grife sob medida ou compradas em liquidação? Se passou férias na Europa ou no quintal de casa? Se comeu filé mignon ou feijão com farinha? Se dormiu em colchão de espuma ou numa rústica esteira? Se possuiu seu próprio automóvel ou andava de ônibus? Se teve empregados às suas ordens ou recebia ordens de um patrão? Se andou sobre tapetes macios ou no áspero chão de cimento? Se pertence à alta classe social ou era um simples cidadão? Se teve 100 milhões reservados no banco ou vivia num aperto tremendo? Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Entretanto, fará muitíssima diferença daqui a 100 anos se você é hoje uma pessoa salva ou perdida, pois esse fato determina se daqui a 100 anos você estará no céu ou no inferno. Isso fará muitíssima diferença, não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. E a literatura finaliza com o texto que acabamos de mencionar, que é o de Marcos capítulo 8, versículo 36, aliás, que diz: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois bem, concordamos com tudo que a literatura bíblica diz, pois é verdade. Não vale nada o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. São Jesus, quando morreu na cruz, não foi para resolver os problemas do dia a dia, do cotidiano, problemas que um dia vai ter fim. Até porque, se fosse para resolver questões desta vida, não precisaria ter morrido em uma cruz. Lá do seu trono mesmo, ele daria uma ordem e resolveria no instante. Mas ao morrer na cruz, o Senhor Jesus morreu para resolver o maior de todos os problemas, que é um problema que vai além do material, além do físico. Aliás, é um problema que, se não for resolvido, não passa, não se acaba nem sequer com a morte. É o problema do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23. E todo pecado é cometido contra Deus. O pecador não peca contra o vereador, nem contra o prefeito e nem contra o presidente. Ele peca contra Deus, um Deus santo que não pode contemplar o mal, conforme se lê: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Abacuque capítulo 1, versículo 13. E o pecado separa o ser humano de Deus. O pecado é a maior desgraça aqui nesse mundo, pior do que a doença, do que a pobreza, do que a própria morte. Todos esses males, não obstante serem gravíssimos, eles não podem afastar você de Deus, nem agora, nem na eternidade. A doença, por mais maligna e incurável que seja, não tem o poder de separar você de Deus, nem agora, nem na eternidade. Ninguém vai para o inferno por ter uma doença. Isso não existe. A pobreza, por mais extrema que ela seja,
ela não pode afastar você de Deus, nem agora, nem na eternidade. Ninguém vai para o inferno por ser pobre. A própria morte, que muitos têm medo dela, ela não pode separar você de Deus. Mas o pecado, esse sim, esse faz separação entre você e Deus, tanto agora como na eternidade, conforme está escrito. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. E o pecado separa o ser humano de Deus por uma simples razão: Deus é luz e os nossos pecados são trevas. Deus é santo e o nosso pecado imundo. Deus é puro e o pecado sujo. Deus é bendito e o pecado maldito. E além de separar de Deus, a culpa do pecado condena o ser humano eternamente. Não são poucos os que pensam que a vida é aqui e agora, e que morreu, acabou-se. Vai ser uma surpresa muito grande para essas pessoas que pensam assim no dia em que elas morrerem e descobrirem que essa conversa que morreu, acabou-se, não existe. O que acaba-se é o corpo, a matéria. Mas o ser humano não é um corpo, mas sim um espírito que possui um corpo. E o espírito não se acaba, esse é imortal. E portanto, se o ser humano morrer com a culpa dos pecados, sem o Senhor Jesus como Salvador, ele será condenado. E será condenado porque todo pecado é uma afronta a Deus. Todo pecado é uma rebeldia diante de Deus. Todo pecado é um insulto contra Deus. E por essa razão o pecado condena o ser humano eternamente. E essa culpa do pecado não é perdoada em nada que o ser humano venha realizar. A placa denominacional não tem o poder para perdoar o pecado. A própria pessoa, dando uma de bonzinho, não pode salvar a si mesmo por meio das obras, pois qualquer obra humana para conquistar a salvação não passa de trapo de imundície, como está registrado. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da mais pura imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam, de acordo com Isaías capítulo 64, versículo 6. O melhor do pecador para Deus não passa de trapos de imundície. A religião não tem o poder de salvar ninguém. A religião não salva. Tem muitas pessoas que dizem: eu já tenho minha religião. O inferno está cheio de pessoas que tiveram religião. Religião não serve para nada. Religião é o ser humano se chegando a Deus do seu jeito, da sua maneira. Por isso há muitas religiões. Evangelho, entretanto, é Deus buscando o homem. Por isso há um só evangelho. Religião é a tentativa humana de se chegar a Deus por meio de uma série de esforços condenadas ao fracasso. Isso não vale nada. Evangelho, entretanto, é Deus vindo ao encontro do homem por meio de Jesus, que buscou o perdido, que pavimentou o caminho para Deus. Religião é um caminho que tenta se abrir da terra para o céu. O Evangelho é o caminho aberto do céu para a terra. Qual a religião que salva? Nenhuma. Pois quem salva o pecador não é uma religião, e sim uma pessoa, isto é, Jesus. A religião é a tentativa de ligar o ser humano com Deus. Por isso o termo religião, que vem do latim, que significa religare, isto é, religar ou ligar de novo. Ou seja, a tentativa de ligar o homem com Deus. Mas o homem não pode ir a Deus. É Deus que vem ao homem através de Cristo. Portanto, o homem não precisa de religião, e sim do Evangelho de Jesus, do próprio Jesus. Pois as Sagradas Escrituras não reconhecem ninguém que liga o ser humano com Deus, senão Jesus, o Filho de Deus.
Qualquer coisa que queira levar o ser humano para Deus que não seja Jesus, está descartado. Pois só existe um que liga o ser humano com Deus, Jesus. Vejamos o que está escrito. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Mediador refere-se a alguém que intervém entre duas partes para resolver um conflito ou para ratificar um pacto. Jesus Cristo é o único mediador que pode restaurar a paz entre Deus e os pecadores. Pois fora de Jesus não existe salvação, conforme está escrito. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E o motivo pelo qual Jesus é o Salvador é que Ele, o Filho de Deus, deixou os altos céus, deixou a glória, deixou o seu trono e se fez carne, se fez homem, se encarnou. Aquele que em seu estado pré-encarnado era igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou. Ele, em cuja presença os querubins cobriam o rosto, os serafins se prostravam em reverência e adoração, voluntariamente desceu a este mundo, vestiu uma pele humana, onde foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. A Bíblia diz que ele nunca pecou e na sua boca não se achou engano, e ele mesmo desafiava a multidão dizendo: quem me acusa de pecado? E a multidão ficava em silêncio. Nem o Pai o acusava de pecado, mas pelo contrário, ele diz do Filho: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, de acordo com Mateus capítulo 3, versículo 17. E Jesus, sem nenhum pecado, decide voluntariamente, amorosamente, tomar o nosso lugar, nos substituir. E por essa razão é que todo o castigo que os nossos pecados mereciam foi castigado em Jesus. Toda a ira de Deus contra o nosso pecado foi cobrado de Jesus. E ele, santo, morreu feito um pecador. Sendo justo, morreu como um injusto. Sendo bendito, se fez maldito. Sendo rico, se fez pobre. Sendo adorado pelos anjos, desceu e foi cuspido pelos homens, por amor aos homens. E ele recebeu uma coroa de espinhos para nos dar uma coroa de glória. Sofreu implacável sede para nos dar da água da vida. Foi preso para nos libertar das algemas invisíveis do pecado. E naquela cruz, Jesus foi desamparado por Deus, para que pecadores pudessem ser aceitos por Deus. Naquela cruz, Jesus morreu para nos dar da vida eterna. E naquela cruz morreu o autor da vida. E naquele momento aconteceram fenômenos sobrenaturais na terra. De meio-dia até às 3 horas da tarde ficou tudo escuro. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A terra tremeu. As pedras começaram a explodir. Os sepulcros foram abertos. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, porque o Filho de Deus estava sendo ferido. E toda a criação entra em convulsão, sentindo a morte do Filho de Deus. E naquele momento, possivelmente, até os anjos choraram a morte do Filho de Deus. Aquele que criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Que tudo foi criado por meio dEle, visto que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme João capítulo 1, versículo 3 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Morreu Jesus, o dono da vida. Mas só que Jesus, Ele não é o Salvador que esteve vivo e está morto. Não, pelo contrário, Ele é o Salvador que esteve morto e está vivo. Ao terceiro dia, Deus, o Pai, o ressuscita dentre os mortos, demonstrando para todo mundo ver que o nosso Redentor vive. E a ressurreição é a demonstração pública que Jesus é a única solução para que o ser humano seja livre do castigo eterno. E que o poder da salvação está nas mãos de Jesus. Aliás, não só o poder da salvação, mas também o poder de julgar, pois a Ele foi dado todo o poder, conforme se lê. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder pertence a Jesus. E o poder da salvação está em suas mãos. E Jesus salva a todos quantos se arrependem e nele creem. Jesus, por exemplo, quando estava morrendo na cruz ao lado de dois ladrões, um dos ladrões, nos últimos segundos de vida, deu um grito lá na cruz, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu dizendo: assim, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 22 e 23. Por que é que o malfeito pediu para Jesus lembrar dele quando entrasse no reino? Porque ele sabia que depois da morte ele iria para um canto e Jesus para outro. E para o lugar que ele iria sofrer por causa dos seus pecados. Se algum dia houve uma alma que estava à beira do inferno, era a alma deste ladrão. Se algum dia existiu alguém que estava totalmente perdido, sem esperança, para quem não havia mais solução, esse alguém era o ladrão. Se houve algum filho de Adão a quem Satanás tinha certeza de possuir, era aquele homem. Mas naqueles momentos finais de vida, ele diz para Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com Jesus é assim. Ele salva na hora, Ele salva de graça, Ele salva sozinho e Ele salva de uma vez para sempre. Mas Ele salva quem? Quem merece? Não pode ser. Pois se Ele salvasse quem merecesse, o ladrão não poderia ter sido salvo, pois as Escrituras o chamam de malfeitor. Ele era um homem perverso, um ladrão. Isso se eu fosse também um assassino. Podemos estar certo disso, pois somente uma pessoa assim era crucificada. Ele estava sofrendo uma punição justa por ter desobedecido às leis. Não havia nenhuma virtude nele para Jesus o salvar. Então a salvação não é para quem merece. Ora, e por que Jesus não salva quem merece? Pela uma simples razão: ninguém merece. Diz as Escrituras que não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12 e 23. Se a salvação fosse para quem merecesse, todo mundo iria para o inferno, porque ninguém merece. Mas se o critério da salvação não é por merecimento, qual é o critério então? A Bíblia diz: é pela graça, o favor imerecido de Deus. Este ladrão nunca fora batizado, nunca pertencera a uma igreja visível, nunca havia recebido a ceia do Senhor, nunca havia feito qualquer obra para Cristo, nunca ofertara para a obra de Cristo, mas tinha fé em Cristo, e por essa razão foi salvo. É graça.
superabundante graça, como diz as Escrituras. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 5, versículo 20, e Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Assim foi com o malfeitor, e assim é com qualquer um. Ou é salvo pela graça de Cristo, ou não é salvo de forma alguma. Então Jesus não salva quem merece, porque ninguém merece. E o Salvador, Senhor Jesus Cristo, Ele salva na verdade quem confia nele, entregando-se a Ele como Senhor e Salvador. Pois fora de Jesus não existe caminho para Deus. Foi Ele mesmo quem disse isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Sem Jesus, o homem está sem caminho, sem verdade e sem vida. Se Jesus é o caminho, a pessoa sem Jesus está perdida. Se Jesus é a verdade, a pessoa sem Ele está na mentira. Se Jesus é a vida, a pessoa sem Ele está morta espiritualmente. Fora de Jesus não existe salvação. Fora de Jesus, o que existe é condenação. As Escrituras dizem assim com respeito a Jesus: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. O que Deus quer do ser humano é Jesus. Jesus é o que Deus requer do homem, pois sem Jesus, Deus não alisa ninguém. Não alisará você, caro ouvinte. Em relação à salvação eterna, em relação ao perdão de pecados, sem Cristo, Deus para você não serve para nada. Sem Cristo não adianta falar com Deus, não adianta orar. Sem Cristo, Deus para você é inútil. Sem Cristo, você pode até não crer em imagens, pode até não crer em Buda, não crer em Maomé, você pode até não crer em Maria, você pode até não crer em Padre Cícero, nos papas, mas mesmo assim não adianta. Você só pode crer, você não pode crer em nada disso e crer somente em Deus, mas mesmo assim, sem Cristo, sua fé é nula, porque só há um caminho que leva a Deus, é Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo. Sem Cristo está todo mundo perdido. Cristo é a ponte, Cristo é o elo, Cristo é o intermediador, o medianeiro. Cristo é tudo, você precisa dele. Existe um abismo entre você e Deus, Cristo é a ponte. Existe uma dívida entre você e Deus, Cristo é o preço. Existe uma pendência judicial entre você e Deus, Cristo é o advogado. Mas Cristo, Ele é o único que pode resolver essa situação. Existe um sangue a ser oferecido para você ter Deus. Cristo deu esse sangue. A única coisa que te liga a Deus é o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Todas as almas que têm entrado no paraíso é através dele. E sem ele, ninguém jamais conseguiu escapar do inferno. Acolha Jesus para poder ser acolhido por Deus. Receba a Jesus para poder ser recebido por Deus. Aceite Jesus para poder ser aceito por Deus. Porque do contrário, se você não acolher Jesus, jamais será acolhido por Deus. Se você não receber a Jesus, jamais será recebido por Deus. Se você não aceitar Jesus, jamais será aceito por Deus. Pois Deus não aceita ninguém fora de Jesus Cristo, porque longe do Salvador ninguém é nada. Entregue sua vida a Ele, pois as Escrituras diz assim:
a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11 e 13. Caríssimo ouvinte, se caso a sua eternidade for uma eternidade de trevas, de perdição, de pavor, de choro e de ranger de dentes, eu quero que você saiba que não foi por falta de um Salvador, não foi por faltar alguém no mundo e no universo que pudesse socorrer você, que pudesse salvar você. Esse alguém existe, é Jesus. Então você poderá reclamar de tudo, menos da falta de um Salvador. Aí é com você, querido ouvinte, a decisão de beber da água da vida ou beber o amargo cálice da ira de Deus. Escutar o convite de Jesus dizendo: vinde a mim, ou um dia escutar ele dizendo: apartai-vos de mim. Tê-lo como advogado ou encará-lo como juiz. Recebê-lo como um cordeiro ou encará-lo como leão. Então, amigo ouvinte, entregue-se a Jesus ou arque com as consequências de seus pecados.